Oi, meu irmão, oi, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que tudo esteja muito bem com você, que a paz do Senhor esteja na tua vida, na tua família e na tua casa. Esse dia não, na verdade tem 2 ou 3 dias, eu fiquei sabendo que há na internet um garoto de 14 anos que eles chamam de Pastor Mirim. Esse garoto tem causado muita polêmica. É um garoto de 14 anos, é uma criança, 14 anos, não tem maturidade nenhuma, não tem experiência nenhuma, não tem conhecimento nenhum. E ele chega na internet dizendo que ele nasceu surdo, nasceu sem os tímpanos, nasceu sem condições de falar e de ouvir. E de repente, quando ele estava com 3 anos, de repente, do nada, ele começou a ouvir. Aí saiu por aí pregando o evangelho e fazendo muita coisa que não convém com a palavra de Deus. E entre elas, ele vai para as igrejas e abusa do direito de pedir pix, de pedir ofertas. Ele falou que ele pode pedir o valor que ele quiser, porque é uma oferta da quem quer, mas que ele vai pedir. E ele tá numa ousadia que parece coisa de adulto. Aquele garoto não está sozinho. Ele está com uma ousadia muito grande. E aquilo traz um escândalo tremendo. Tem muita gente comentando sobre isso. Só que aquele garoto, ele não está sozinho. Tem alguém por trás dele patrocinando ele. Ele vai em podcast, ele vai em entrevista, ele é muito agressivo. Você vê no rosto dele, quando ele fala, que ele tem uma cara de enfesado, uma pessoa. Aquele garoto não está puro. E começa a fazer um monte de absurdos e falar em línguas estranhas de uma forma muito esquisita e interpreta a língua estranha de uma forma que não é bíblico aquilo. Não que não falar em língua não seja bíblico, é bíblico, mas a forma como ele faz aquilo. Eu ouvi dizer que ele pesquisa na internet a vida das pessoas e depois aquela pessoa está na igreja, ele vai lá e fica procurando, acha aquela pessoa e vai trazer aquela profecia, entre aspas, na vida daquela pessoa, sendo que ele já pesquisou antes para saber o que ele vai falar. É um garoto muito estranho, a aparência dele é muito estranha, ele é muito arrogante. Eu estava vendo até uma comparação entre ele e um outro menino da mesma idade aproximada dele, e a diferença de pregação. O primeiro menino, ele falava exaltando a Cristo, louvando a Deus com humildade, falando da volta de Jesus, da salvação, falando do reino de Deus, pregando a palavra. Esse garoto, ele se exalta, ele é arrogante, ele não aceita contestação, ele é um garoto assim diferenciado. Eu não sei se você já ouviu falar nesse pastor Mirim, eu não me lembro o nome dele agora. Eu não me lembro o nome dele agora, também nem vale a pena. Mas ele está causando muita polêmica no meio evangélico, muita polêmica mesmo. E mais culpado do que ele é quem está por trás dele patrocinando essa vergonha, esse escândalo. Meu amigo, eu me lembro quando eu aceitei Jesus, na minha adolescência, eu tinha 15 anos, ser crente era uma coisa honrosa. As pessoas, quando você passava, e que as pessoas estavam comentando alguma coisa ruim, alguma piada indecente, as pessoas diziam, olha, não fala não, porque ele é crente, ele está passando, deixa ele passar. Então as pessoas tinham respeito por Cristo, por Deus, pelo cristão, pelo homem e pela mulher de Deus. Era diferente. O homem de Deus, ele vivia em santidade, ele dava bom testemunho. Depois a coisa começou a mudar tanto e tantos escândalos vieram no meio da igreja, pastores fazendo escândalo, irmãos, obreiros fazendo coisas assim tão terríveis, que as pessoas foram perdendo aquele respeito, aquele amor que tinham por Cristo e por nós mesmos. Hoje em dia, quando você fala que alguém é pastor, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é ele é ladrão, ele vive de dízimo, ele abusa de dízimo, mas a culpa é nossa. O nosso mau testemunho faz com que as pessoas se afastem de Deus. As pessoas que praticam isso não entram no reino de Deus, não vão entrar, e proíbem que muitas pessoas entrem no reino de Deus. A Bíblia diz que é necessário que o escândalo venha, mas ai do homem por meio do qual o escândalo vem. Infelizmente, meu querido, hoje em dia você vê muita petição na igreja, dízimos, ofertas, campanhas, as pessoas pedem dinheiro demais. E isso é triste, porque o Evangelho de Deus não é isso. O Evangelho de Deus é pregação. O que de graça recebeste, de graça dai. Entendeu? Você tem que fazer a coisa por amor à palavra de Deus. Eu ouço falar de cantores que cobram e cobram caro para cantar na igreja. Realmente ele vai cantar, não vai louvar. Porque adorar a Deus é uma coisa que vem do coração. Eu não me imagino, eu não canto, tenho uma voz terrível, mas se eu cantasse, eu não me imagino ir na igreja cobrar para adorar o Senhor. Isso não faz sentido algum, nenhum sentido. Pastores que vêm de longe, chegam na igreja, cobram uma fortuna para pregar naquela igreja. Irmão, isso é uma coisa muito estranha. Isso escandaliza.
Se o pastor vem de muito longe, acho que a igreja podia ajudar com a gasolina, com a hospedagem dele, com a alimentação dele. É justo e é correto. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Mas o irmão, o pastor, é estipular um preço, e não é barato, para pregar a palavra de Deus. Irmão, é o que a Bíblia diz, é necessário que o escândalo venha, mas ai do homem por meio do qual o escândalo vem. E é por causa do meu escândalo, por causa das minhas culpas, das minhas atitudes, que muitas pessoas não entram no reino de Deus, não vão entrar, elas perdem a fé. Para que eu vou ser cristão se ele faz a mesma coisa que eu faço? Ou se faz coisa até pior do que as coisas que eu faço? O meu testemunho, o meu modo de viver, ele fala mais alto que qualquer palavra. Eu posso chegar na praça pública, começar a gritar, falar de Jesus, mas se a minha vida não condiz com aquilo, nada adianta, meu irmão. Às vezes eu posso pregar a mensagem do Evangelho para você, que não é cristão, você vai ouvir a mensagem, o Espírito Santo vai tocar no teu coração, você vai ter um encontro com Jesus, vai morrer e vai para o céu, e eu vou morrer e vou para o inferno, pela forma da vida como eu vivo. Deus, pela misericórdia, por amor à tua alma, Ele me usou para alcançar você, mas eu estou fora do caminho, porque a minha vida não condiz com aquilo que eu prego. E Deus conhece o coração, Deus conhece o interior da pessoa. Você olha para mim, você vê aquilo que eu estou falando e pregando, mas você não vive 24 horas comigo no meu dia, comigo. Você não sabe quem sou eu, o que eu faço, mas Deus sabe. Dentro da minha casa, Deus me conhece. Longe da minha casa, Deus me conhece. Perto dos meus vizinhos, Deus me conhece. Se eu for para um outro país, para um outro planeta, Deus me conhece. Eu não posso fugir da presença de Deus. E é esse eu que eu sou que eu vou ter que comparecer diante de Deus e prestar contas a eles. Então, meu amigo, nós que somos cristãos, não importa se você é pastor, diácono, presbítero ou membro de igreja, o seu modo de viver impacta na vida de alguém que está lá fora te observando. A tua vida é o maior testemunho, a maior pregação. Tu pode não falar nada, mas se a tua vida for íntegra, for correta diante de Deus, a pessoa vai falar, poxa, aquele fulano é diferente. O Espírito Santo vai tocar aquela pessoa através do teu modo de viver. Mas se você fala, como esse garoto, pastor Mirim fala, grita, gesticula, fala alto, rebate todo mundo, não aceita correção, não aceita que você oriente ele, é um garoto super arrogante. Pode ser que pela misericórdia de Deus, Deus até alcance através dele, vai ver a alma dele. O que vai ser desse garoto? Então, meu querido, é muito importante o nosso testemunho, porque a Bíblia diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E você que não é cristão, meu querido, não olhe para as pessoas e pense que Jesus é como essas pessoas são. Eu posso te decepcionar, o pastor pode te decepcionar, o irmão pode te decepcionar, mas Jesus nunca vai te decepcionar. Foi Jesus quem morreu e ressuscitou por você, não fui eu. Na igreja existem os trigos e existe o joio. E naquele dia Deus vai separar um do outro, porque Jesus nunca vai te decepcionar. Ele é santo. Não vá para a igreja olhando para a minha vida, porque eu posso estar com a vida correta, mas um dia eu posso fazer alguma coisa que vai escandalizar, aí a tua fé vai abalar, por causa você se espelhou em mim. Não se espelhe em mim, não se espelhe em ninguém. Espelhe-se em Jesus. Nem todo mundo que está dentro da igreja vai subir quando Jesus voltar. Nem todo mundo que está dentro da igreja vai entrar no céu quando morrer. Tem muita gente perdida dentro da igreja, vivendo de aparência, vivendo de religiosidade, mas sem compromisso com o Evangelho. Pessoas cujo sacrifício no Calvário não impactaram e não transformaram a vida dela. Então, meu querido, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Aceite Jesus e mantenha-se fiel, porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tenha cuidado da tua alma, cada um vai dar conta de si. Foi o que Jesus falou para os fariseus. Naquele dia, publicanos e meretrizes entrarão no reino de Deus na tua frente. Você vai ver, você que se diz cristão, vai ver aquela pessoa que não era cristão, que aceitou Jesus na última hora da morte, entrar no reino de Deus, e você que passou a vida toda na igreja sendo deixado de fora. Porque aquela pessoa, como o ladrão da cruz, na hora da morte, ele reconheceu Jesus e pediu, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Qual foi a resposta do Senhor? Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo de se batizar, de fazer nada. Ele aceitou, porque a palavra de Deus diz que pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem das obras, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É a tua fé que te salva, a tua fé em Jesus Cristo. E essa fé
Ela transforma a sua vida e faz você viver de uma forma diferente, fazendo a diferença nesse mundo, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, querido, não se deixe influenciar por mim, por pastores, por ninguém, porque nós somos falhos, podemos errar. Mas mire-se, espelhe-se em Jesus. Ele nunca vai te decepcionar. Se as paredes caírem ao teu lado, os muros desabarem ao teu lado, Jesus permanecerá em pé. Olhe para Ele, confie nele, cuida da tua alma, porque cada um vai dar conta da sua própria alma. Ninguém vai dar conta da alma dos outros. Esse garoto está fazendo um escândalo muito grande. Ele vai ter muita coisa para responder diante de Deus, mas mais responsabilidade quem está patrocinando ele para ganhar dinheiro por conta dele, através dele. O Deus dessas pessoas é o dinheiro, é o poder, é o carro zero, é a casa de luxo, é poder viajar. Eles não têm compromisso com Deus, têm compromisso com o seu ego, com o seu interior, com o seu Deus maior, que é o dinheiro, Mamon, o Deus desse mundo. Você não se mire nessas pessoas. Você não se mire no ser humano, porque o ser humano é falho. Jesus está voltando para buscar um povo que nesse mundo fez a diferença. E ele falou, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Pode ter certeza disso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então não se deixe abater pelo escândalo, porque é necessário que o escândalo venha, disse Jesus. Mas ai do homem por qual o escândalo vem. Através de Jesus, você nunca vai encontrar escândalo. Ele que morreu para te salvar. Põe a tua fé nele e siga em frente. Se todo mundo se corromper, se desviar, você siga em frente, porque no final você vai ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Amém, meu amigo e minha amiga muito querida. Que Deus te abençoe.